A paz em Cristo para a igreja. Amém. Gostaria de agradecer a Deus por essa noite, de estar aqui com os irmãos. É motivo de alegria, irmãos. Mesmo com esse frio, né? Agradecemos a Deus pela vida de todos que estão aqui nesta noite para adorar a Deus. Amém. Gostaria de convidar aos irmãos que se colocassem de pé mais uma vez, né? E abra sua Bíblia lá no livro de Lucas, capítulo 5. Vou dar um tema aqui para esta mensagem, quer dizer assim: e a palavra de Deus não volta para trás vazia. E a palavra de Deus não volta para trás vazia. Amém? Se encontra aqui em Lucas, capítulo 1 até o 11. Amém? Amém, irmãos? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava a todos. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas, porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros para ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isto, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram-no e o seguiram. Versículo de número 10 novamente. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez, irmãos, em nome do Senhor. Senhor nosso Deus, te agradeço, Senhor, por estar aqui na tua casa para ministrar a tua palavra, Senhor. Que o Espírito Santo coloque palavras na minha boca, meu Pai, para que eu possa transmitir, meu Senhor, para o teu povo neste momento. Eu te agradeço por esse dia tão abençoado, Senhor. O motivo de estarmos aqui nesta noite é somente para te adorar e termos comunhão uns com os outros através do Espírito Santo que está entre nós. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Gostaria de ler aqui, irmãos, antes de dar início à mensagem, né? Pode sentar, irmãos, em nome do Senhor. E eu achei aqui uma introdução que cabe bem legal aqui a respeito dessa mensagem, né? Qual era o motivo dos pescadores ir praticamente todos os dias ao mar? E por que eles faziam isso? E o que eles passavam e enfrentavam todas as noites que saíam em busca desse trabalho que era a pescaria, que diz assim: pescar no mar da Galileia era de vital importância econômica para as 9 cidades, as suas margens e para os discípulos de Jesus. As cidades da Galileia refletiam a importância da pesca para a vida econômica da época. Tiberíades enviava carregamentos de peixe para Jerusalém e exportava para Roma. Em Betsaida, cada pesca em hebraico, em Betsaida, casa da pesca em hebraico, a maior parte das pessoas trabalhava com a pesca. Os grandes cardumes encontrados perto da costa eram o paraíso dos pescadores. No tempo de Jesus, centenas de barcos jogavam suas redes. O pescado era sempre salgado, pois não havia outra forma de conservar os alimentos. As condições de pesca mandavam muito de acordo com as variações do lago.
Os pescadores eram geralmente pessoas simples e de poucas instruções. Homens fortes, queimados pelo sol e vento. Viviam para este ofício noites inteiras sem dormir, contínuo lançar de redes, preparados para as repentinas tempestades, navegavam sobre as ondas. Durante a pesca, eles se alimentavam de pão, peixe e água, bebendo diretamente do lago. As redes eram usadas na pesca, eram pendurados de água, eram pendurados dentro da água, em ao complexo de trás das redes lançadas em alto mar. São necessários 4 homens para que sejam jogadas ao mar. Os pescadores afastavam-se da rede e se reaproximavam um tempo depois, agitavam as águas com os remos para tocar os peixes dentro deles. Os pescadores penduravam as redes, agitavam os remos, suspendiam as redes e viam que não haviam apanhado nada. Voltam a procurar em outro lugar onde tiveram mais sortes anteriormente. Novamente lançavam a rede e levantá-las, experimentavam a mesma decepção. Somente a paciência lhes dava a força necessária para aguentar noites inteiras de insucessos. Cansados, abatidos no corpo e na alma, desciam da praia para limpar as redes e consertar os rasgos. O dia de trabalho dos pescadores não terminava com retorno à costa. Os homens ainda precisavam consertar e lavar as redes do todo, e galhos que nelas se prendiam, salgar os peixes, fazer manutenção nos barcos e equipamentos e negociar com os mercadores. Uma atividade que exigia muitas e cansativas horas. Os irmãos puderam analisar aqui, irmãos? Eu dei uma engasgada aqui, que eu estou meio gripado hoje, né? Esse tempo é só pela misericórdia, né, irmão? Mas está tudo no controle sobre Deus, amém? Eu estava meditando aqui a respeito da vida dos pescadores naquele tempo de Jesus, irmãos. Sabemos que Pedro, Tiago, João e mais alguns outros discípulos, eles dependiam da pesca para a sobrevivência. E aqui nós vemos que nem todas as vezes em que eles saíam ao mar para pescar, sempre eles saíam depois das 6 horas, que é à noite, que normalmente os pescadores vão ao mar fazer a sua pesca, lançar a sua rede, porque é a profissão deles. Todos esses peixes que achamos em peixarias, né, em supermercado, irmão, olha, encontramos ali tudo prontinho, só chegar, comprar, e às vezes achamos caro o que estamos pagando. Mas o processo que tudo ocorre para chegar em tuas mãos é muito trabalhoso, irmão, é muito trabalhoso. Eu gosto muito de pescar, né? Eu já fui uma vez com meu filho Rafael, às vezes a gente em 10, 12 pessoas, né? Uma van pegava a gente aqui em Pinhais, e já tinha um barco esperando a gente na Baía lá de São Francisco, né? Nós fomos mais ou menos umas 4, 5 vezes. Irmão. E normalmente todas as vezes a gente ia e compensava, a gente pegava muito peixe, irmão. É maravilhoso, a gente ia 5, 6 quilômetros fora da costa ali, era maravilhoso. E teve uma noite que a gente foi, pastor, olha, ficamos a noite toda lá, irmão. Não peguemos nada. Olha o tamanho do mar. Não apanhamos nada, voltemos ali abatidos. Inclusive, não fomos mais pescar. Depois daquela noite lá, não fomos mais pescar. Passamos a noite toda no mar. Irmãos, dançando ali. Nós pescava só, não de rede, né? Era de vara, né? Até hoje minhas varas, a molinete está guardada lá em casa, estão até enferrujados já. Que eu gostava muito e gosto de pescar também. E naquela noite não apanhamos nada, irmãos. Nada, nada, nada. E logo mais vou falar sobre esse episódio também, que aconteceu na vida de Pedro, não é verdade? E primeiro aqui vamos falar aqui de Jesus, né, que ele estava perto do lago. Jesus gostava muito de ir à beira da praia pregar, falar da palavra, anunciar, né, a mensagem do reino para as pessoas. Irmão. Ele gostava muito de estar à beira do mar, à beira do lago, né, de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Interessante aqui que quando Jesus ele chega ali à beira do lago, aqui diz que uma grande multidão já começou a chegar ali e oprimia, apertava ele de um lado para o outro. O mais interessante aqui que o texto diz, eles iam ali para ouvir a palavra de Deus, irmãos, de Deus. Até esse momento aqui, o texto não fala que aconteceu algum milagre. Não aconteceu nada ali ainda. Simplesmente Jesus estava ali ministrando a palavra do reino de Deus. Por quê? Porque o povo precisava ouvir a mensagem do reino, irmão. Não é verdade? E aquele povo que estava ali não tinha intimidade com Deus nenhuma, não conhecia Jesus. Muitos ali sabiam que talvez ele era somente
o filho do carpinteiro, irmãos, o filho do carpinteiro. Principalmente porque o ministério de Jesus começou dos 30 anos para frente, irmãos. Então ele não era, talvez, muito conhecido ainda, porque os seus milagres mesmo começou a ocorrer dos 30 anos em diante, se a gente for citar aqui. E Jesus estava ali ministrando a palavra de Deus, aquela grande multidão, né? Estava ali, e eu tenho certeza que naquele momento ali, quando Jesus ministrava, ele avistou ali, segundo a palavra, tinha 2 barcos que estavam amarrados ali, à beira do mar ali. Aqui no versículo 2, viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Obrigado, Marquinhos. Deus abençoe. Ali tinha 2 barcos ali amarrados ali. De quem que era? De Pedro, irmãos. Pedro estava ali quietinho, amarrando, lavando as suas redes, depois de uma longa noite, né, de trabalho, de sofrimento. No dia seguinte, né, encostou o seu barquinho ali, estava ali, cuidando da sua rede e do seu barco também. E Jesus, quando avistou aqueles 2 barcos ali, aqui diz no versículo 3, entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo, irmãos. O barco se tornou ali, um dos barcos, um púlpito. Jesus subiu dentro do barco e começou a falar da palavra. E eu acredito que naquele momento ali, quando Jesus estava falando das palavras do reino, ele olhava para Pedro ali, irmãos, ali lavando a sua rede, cuidando ali das ferramentas. Pedro estava ali frustrado, porque passou a noite toda sofrendo, que nem eu já disse ali, talvez aquele vento, aquele frio, e não dava peixe aqui desse lado, aqui cardume não passava por aqui. Ele tirava as redes, lançava em outro lugar. Era assim que nós fazíamos, quando ia num lugar, não dava nada, o dono do barco levava nós em outro lugar. E assim nós ia andando, e assim é a vida dos pescadores até hoje. Não dá cardume aqui, eles vão indo mais para a direita, mais para a esquerda, vão indo em lugar mais reto, onde os cardumes passam. E ali Jesus entrou naquele barco ali, ministrava a palavra, olhava ali talvez para Pedro ali, e Pedro nem prestava atenção no que Jesus estava falando. Ele estava ali cuidando, ele queria ir para casa, queria descansar, ele teve uma noite árdua, cansativa, frustrada, né? Que logo mais nós vamos ver aqui. E Jesus ali olhando a vida de Pedro, estudando a vida de Pedro. Em outras ocasiões, Jesus já tinha visitado Pedro, até mesmo foi na casa de Pedro e orou pela sogra dele, e ela foi curada. Mas Pedro também, segundo a palavra, ainda não tinha assim, muita intimidade com Jesus. Ele não tinha, irmãos. Mesma coisa é hoje. Tem pessoas que já ouviram falar de Jesus, mas não têm intimidade com Ele. Porque são pessoas que ainda não são libertas dos seus pecados, porque ainda não receberam Jesus em sua vida. Por isso, às vezes, elas têm esse impedimento, porque elas não têm ainda a intimidade de se aproximar mais em Deus. Não sabe como orar, como falar com Ele, como buscar a sua presença, porque ainda falta algo na vida delas, que é a presença de Deus. E assim era Pedro, ele ainda não tinha a presença de Deus em sua vida. E Jesus estava ali ministrando, sabia o que já tinha acontecido com Pedro, porque ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que Pedro já tinha ido ao mar, trabalhou a noite toda e não tinha apanhado nada. Por isso Pedro e os demais discípulos estavam ali, os demais pescadores, estavam ali tristes, abatidos, porque não trouxeram sustento para a sua família. E aqui no versículo 4 diz, tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas, a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Aqui no versículo 5, olha a resposta de Pedro, ele foi correto, ele falou a verdade. Não que Jesus não sabia, e já era praticamente 12 horas, meio-dia. Não era a hora mais de pescadores ir ao mar pescar. Normalmente a pesca era das 6 horas em diante, o qual os pescadores saíam e iam ao mar aberto para lançar a sua rede, porque a noite é muito melhor para a pesca. E Pedro, nesse momento, ele falou para o Senhor, Senhor, passamos a noite toda lançando uma rede e não apanhamos nada. Pedro estava frustrado, irmãos, abatido, cansado, ele não via a hora, talvez, de visitar a sua esposa, a sua família, ele queria deitar, comer, se alimentar, ele estava cansado. Mas algo que me chamou a atenção aqui, foi a sua obediência. Ele disse, Senhor, mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede ao mar. Imagina, irmão, sobre a tua palavra.
ali eu prestei bastante atenção nesse texto, que ele abriu o seu coração para o Senhor Jesus. Ele foi e lançou a sua rede ao mar, e o que aconteceu? De repente começou a encher aquela rede de uma forma tão grande, como diz aqui o texto, que quase o barco dele começou a afundar. E ele teve que clamar aos outros pescadores: Tiago, João, venham nos ajudar aqui a tirar a rede do mar, senão o barco vai afundar. Eles foram lá e tiraram aquela rede do mar, e tinha mais de 150 peixes. A rede estava cheia, lotada. E aqui no versículo 6 diz: quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar, irmãos, a afundar. Vejo aqui a autoridade que Jesus tem sobre todas as coisas. Porque sempre eu digo, é somente Ele que está no comando, irmão, não é um homem não, irmãos. Naquele momento ali, foi um grande milagre que aconteceu no mundo espiritual, porque aqui prova que Jesus, Ele tem autoridade para fazer e desfazer. Nós vemos no texto também, se não me engano, de Mateus, que Jesus falava sobre impostos. Ele mandou eles pegar um peixe lá e abrir a boca dele, e tinha uma moeda na boca do peixe para pagar impostos. Jesus tem autoridade para fazer e desfazer. Nós que muitas vezes não temos autoridade, porque nós não sabemos, na realidade, na verdade, quem é esse Deus que nós cremos. Pedro não sabia quem era esse Jesus de forma mais íntima. E nesse momento aqui, quando ele lança novamente a sua rede ao mar, ali ele viu que ele não era nada. Não era nada. E aqui no versículo 8 diz: quando Simão, Pedro, viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou homem pecador. Comece a meditar, irmãos, o que se passou ali na mente de Pedro. Em primeiro lugar, quando Jesus entrou ali no seu barco, ele poderia ter imaginado: quem é esse? Eu não vejo a hora de ir embora para casa. Este homem entra no meu barco, começa a fazer sermões, a falar da palavra do reino de Deus. Eu não quero saber de nada disso. Mas quando Jesus manda ele voltar ao mar e lançar a rede novamente, em uma hora que não era a noite, a vida dele começou a mudar ali, irmãos, a mudar ali. E ele se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Porque naquele momento, talvez, antes dele voltar ao mar, a lançar a rede, muitos maus pensamentos talvez entraram em sua mente. Faltava talvez fé, faltava libertação, faltava conhecer mais quem era aquele que mandou ele voltar ao mar e lançar a rede. Ali estava aquele que tinha o poder de perdoar o homem dos seus pecados. E nesse momento, o mais importante é que Pedro reconheceu a autoridade de Jesus, irmãos. A autoridade de Jesus. Aqui nesse texto, nós não vemos Jesus abrir os olhos dos cegos, e nem fazer os paralíticos andarem, e nem multiplicar os pães. Ele atuou de outra forma. Por quê? Porque ele tinha um plano na vida de Pedro e dos demais pescadores que ali com ele estava, que fazia parte do chamado, irmãos. Aqui diz no versículo 10, como também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Ele então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram, irmãos. E o seguiram. Essa foi a pesca que Jesus realizou naquele dia, irmãos. Ele pescou Pedro para o ministério e também os demais discípulos. Para não mais pescar homens, pescar peixes, mas pescar almas, pescar homens, ganhar pessoas para o reino de Deus. Só a partir daquele momento em que caiu a ficha de Pedro, irmão. E o importante aqui, ele deixou tudo, o barco e os peixes, e seguiu Jesus. A partir daquele momento, ele começou a ser discipulado através do reino de Deus, através das palavras de Jesus. E a vida deles, dos demais irmãos, começou a ter ali uma transformação. Pedro, aqui nós vemos que a experiência que ele começou a ter aqui, a respeito do reino de Deus, são maravilhosas.
Que nem ali em Isaías 55:11 diz que as palavras de Deus não voltará para trás vazia, antes dela chegar ao seu propósito. E as palavras de Jesus não voltou vazia. Ele cumprimentou ali. Toda aquela ensinação, quando Jesus estava ali no barco ministrando e aquela grande multidão ali ouvindo, ele estava focado em Pedro, irmãos. Ele não tirava os olhos de Pedro, porque ele queria convidá-lo para fazer parte do reino de Deus, para ser um ganhador de almas. E nós vemos na caminhada de Pedro como este homem ele não foi muito fácil. Irmãos, era um homem que tinha o coração muito endurecido para as coisas de Deus. Mas Jesus foi trabalhando, foi ministrando na vida dele, e aos poucos o Espírito Santo foi mudando a vida daquele homem. Ele era um homem letrado, irmãos, praticamente, não tinha muita leitura. O professor dele quem foi? Jesus Cristo, irmãos. Jesus, através do Espírito, da graça de Deus na vida de Pedro, a vida dele foi mudando, e nós vemos lá em Jerusalém, e na primeira pregação dele, 3.000 almas se converteram para o reino de Deus, irmãos. Ali se cumpriu o que Jesus disse, irmãos, que ele ia ser ganhadores de homens, irmãos, de homens. Nós vemos aqui que Jesus, ele, em sua palavra, a forma dele ministrar, irmãos, é maravilhosa. Ele usou um barco, usou ali os peixes do mar, mandou eles voltar novamente lá, lançar a rede, para que Pedro voltasse lá e pegasse aquela quantidade de peixes, e vissem ali que quem estava no controle não era o homem, mas era Jesus. Naquele momento ali, quando Pedro abandonou tudo e seguiu Jesus, ele está querendo também dizer algo para os nossos dias de hoje, irmãos. Nós temos que tirar do nosso caminho a incredulidade e tudo aquilo que nos impede para irmos em direção a Jesus. A missão também da igreja hoje é a mesma de Pedro, ganhar almas para o reino de Deus. Para o reino de Deus. A noite que Pedro passou ali, lançando a sua rede, e nada apanhou, e ele ficou frustrado, foi o tipo de negócio que não deu certo. Muitas vezes na nossa vida também algo não dá certo, ficamos frustrados, ficamos decepcionados, porque não esperamos em Deus a resposta. Não é verdade? Nós queremos, tem que ser do meu jeito, e acabou. Imagina, irmãos, e a experiência que Pedro teve com Cristo naquele dia ali foi impressionante. Eu acredito que em sua jornada ele pôde testemunhar aquele milagre que aconteceu. Foi um dos primeiros milagres que Jesus realizou na vida de Pedro. E eu te pergunto, qual foi o primeiro milagre que Jesus também tem realizado na sua vida? Será que nós precisamos ver para crer? Precisamos ver para receber? Muitas vezes estamos frustrados com as coisas que acontecem em nossa vida e não sabemos que Deus quer para nós o melhor. O melhor. Muitas coisas que nós achamos que é melhor para nós, mas não é. Para nós pode até ser, mas para Deus não é, irmãos. Por isso que tem muitos fracos, caídos e desanimados lá fora. Porque ficaram frustrados e não buscaram a presença de Deus. Se Deus está no controle dos mares, dos oceanos, para dominar tudo, irmãos, deixe Ele também estar no controle da sua vida e da minha vida também eu tenho que deixar. Se Deus convocou um peixe para engolir Jonas naquele dia, imagina, irmãos, e mandou soltar ele na beira lá de Nínive, da beira da praia de Nínive, ele teve que dar sequência ao ministério, ele não queria ir para Nínive de jeito nenhum pregar a palavra, ele não queria saber dos assírios de jeito nenhum, porque era um povo terrível. Era um povo rebelde, assassino, que inventavam, fabricavam armamentos bélicos e vendia ainda para as nações vizinhas para atacar o povo de Israel. Mas Deus, quando Ele tem um plano, irmãos, com as pessoas, não é nós que tem que querer, não. Não foi Pedro que quis querer, não, irmãos, é Deus que tive que querer. É Ele que está no comando sempre, como eu digo. Pedro achava que era ele que estava no comando, mas quando Jesus disse, volta ao mar e lança a rede, Senhor, aí ele diz, Senhor, sobre a tua palavra, irmãos, sobre a tua palavra. Aqui no versículo 1, aqui diz que Jesus, e a multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Nós temos que muitas vezes parar também para ouvir mais a palavra de Deus. É através da palavra que Deus vai falar com você, vai falar comigo.
Irmãos, porque muitas vezes estamos andando do lado esquerdo da vida, não estamos andando no caminho correto que Jesus tem nos ensinado. Jesus, em suas ministrações, irmãos, quantas pessoas abriram o coração para Ele. Naquela época, praticamente, era um povo sem cultura, irmãos. Eram pessoas pobres, porque não tinha hoje, que nem hoje, aí, faculdades, grandes escolas. Naquela época, eram só as pessoas mesmo que podiam, até nos tempos de hoje. Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, chora menos, irmão. Chora mais, né? Infelizmente. Não mudou, irmãos. Mas naquele tempo era pior, a cultura era outra. E Jesus, ele veio numa época ali, irmãos, que praticamente a nação toda dependia somente da pesca e da lavoura, né? Mais da pesca. Tinha 9 cidades vizinhas que dependiam da pesca para sobreviver. E olha o trabalho que eles tinham, quando chegavam com o carregamento na beira ali, ainda eles tinham que salgar o peixe. Naquele tempo não tinha tecnologia que nem hoje, não tinha geladeira, não tinha freezer, não tinha como congelar o peixe. E sabe que era muito calor, e esses produtos estragam da noite para o dia, estraga fácil, qualquer produto. Então, o sal servia o quê? Para restaurar, eles salgavam os peixes para exportar, e vendiam também para Roma. Era vendida para diversas regiões, e a cidade, ela vivia desse sustento do peixe. E quando um pescador não apanhava nada, o que acontecia? Ele ficava realmente frustrado. Chegava em casa, a esposa perguntava: e daí, como é que foi a pesca, Pedro? Olha, minha esposa, eu não peguei nada, nem um peixe, nenhum. Se tivesse uma peixaria no caminho, eu comprava e trazia, né? Mas não tinha. Porque tem pescador que faz isso, não vai no mar pescar, não pega nada, passa na peixaria, compra peixe, fala para a esposa que pescou. Tem muita gente que faz isso, infelizmente. É o mundo de hoje, né? Para não passar vergonha, né? E não foi o caso de Pedro. Ele estava frustrado, mas ele não sabia que a vida dele, os planos dele, iam mudar completamente. Imagina, um homem, ele é um pescador, né? A vida toda fazendo isso. E, de repente, aparece um homem chamado Jesus ali e faz um convite a ele: a partir de hoje você será pescadores de homens. Talvez ele não entendeu muito o que Jesus quis dizer, mas ele abandonou tudo e seguiu Jesus. Talvez é o que está faltando muitas vezes, irmão, na nossa caminhada: abandonar tudo aquilo que nos impede, que tem nos atrapalhado, e seguir Jesus mais firme, irmãos, mais firme. Eu não sou muito bom em palavras, mas não sou mesmo, sou franco a dizer. Mas a palavra de Deus, a gente tem que cuidar muito para não errar, não trazer mensagem errada, fora do foco. Como a Vanessa estava comentando hoje de manhã sobre os dons. Temos que cuidar muito com aquilo que nós falamos. Não podemos fugir do texto, fugir da palavra, fugir da mensagem. E não é fácil a gente preparar um sermão para trazer, que seja lá em meia hora, num culto, irmãos. Todos aqueles que é pregadores sabem disso, não é fácil. E nós sabemos qual é a mensagem desta noite aqui, que Jesus também quer trazer para a igreja, que sou eu, que é você. Jesus também está te convocando mais uma vez para o ministério. E a palavra dele não volta para trás vazia, não vai voltar. Por quê? Porque Ele te ama, Ele quer te salvar cada vez mais, Ele não quer que você se perca, Ele não quer que você pereça. Porque Jesus, Ele está no comando deste barco, irmão. Olha, quantas tempestades Pedro passou ali em alto mar, sol, calor, sofrimento. E ele não deixou de passar por isso depois que realmente ele recebeu Jesus na vida dele, não, irmãos. Ele não deixou de passar por isso. Porque tem muitas pessoas pregando por aí que o reino de Deus é só maravilha. É só maravilha, irmãos. Mas não é isso não, irmão. Tem uma igreja aí chamada Igreja Profética, só profetizam bênção e bênção e bênção e bênção. Bom, aí é fácil. Quer ver essa igreja encher, ela lotar, irmão? É só profetizar a bênção, irmão. Abre um programa no rádio e começa a profetizar a bênção. Aí começa a profetizar também que, segundo a palavra de Deus, que já é profética, que o reino de Deus não é só alegria, nem comida, né, que nem diz a palavra, mas as pessoas vão passar por sofrimento também, que nem disse Jesus. Importa passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Veja aquela palavra que Paulo disse, que ele trazia em seu corpo as marcas de Cristo. O sofrimento, irmãos, ele batalhou muito, ele sofreu muito. E qual foi o seu martírio, irmãos? Foi degolado. Qual foi o martírio de Pedro, irmãos? Veja o que ele passou. Se formos pregar aqui tudo que os discípulos que andaram com Jesus passou, ninguém vai querer. Vai querer abandonar o barco. Vai querer abandonar o barco. Mas quando Deus tem um propósito na vida do homem, irmãos, não importa o que ele passa.
ele fica firme até o fim. Ele fica firme até o fim. Pedro, quando ele abandonou ali o seu barco e aquela rede cheia de peixe e seguiu Jesus, ele não sabia o que estava por vir. Mas a vida dele foi sendo ministrada a cada dia ao lado de Jesus. E vemos no final de tudo que ele realmente estava preparado para fazer parte deste reino, irmãos. Porque quando nós temos realmente o chamado de Deus para o Evangelho, tudo muda, irmãos. Mas não pense que vai ser mil maravilhas, não. Eu me lembro até hoje, quando eu me decidi me batizar, meu pai não era crente ainda, ele falou assim para mim, se você se batizar, pode até arrumar outra casa, praticamente ir embora. E eu comecei a orar, irmão. Eu me batizei. Comecei a orar, aí acabei levando ele para a igreja, em nome de Jesus. Ele e o cunhado, da esposa da Esther. Porque nós não conhecemos os planos de Deus na vida das pessoas, irmão. Porque se nós abandonar o barco aqui, na primeira luta que estamos passando, aí não somos adeptos para o reino de Deus. Tudo que Jesus fez na cruz foi em vão. Podemos ver o próprio ministério de Cristo. Qual foi o fim dele? Na cruz, irmão. Ele fez mal para alguém? Não fez. Ele só pregou a palavra, libertou pessoas das mãos do inimigo, das mãos do diabo. Porque ele tem poder para isso. Ele venceu a morte. E Jesus também, ele prometeu essa vitória para a igreja, irmãos. A vida eterna. Nós também, praticamente a morte já é vencida. Esse corpo físico aqui, ele vai partir mesmo. Foi feito do pó e ao pó voltará. Mas no dia do Senhor, essa igreja será gloriosa, irmãos. Será gloriosa. Eu não sei se lá vou ver Pedro, vou ver Paulo, Tiago, João. Mas eu sei que Jesus já está lá esperando cada um de nós. Não é verdade? E nós não vamos nem lembrar de tudo que nós passamos aqui. Que nem o professor diz da faculdade, que aqui no Brasil não temos perseguição. Não temos. Pedro não sabia, naquele tempo tinha. Aqui no Brasil não tem. Em alguns países tem. A gente sabe que tem perseguição. Eles perseguem o crente, até matam, e a gente não sabe. Mas aqui não tem perseguição de você ser morto por causa do Evangelho. Até o momento eu não soube de nada ainda. Mas aí fora sabemos que ainda tem. Por isso, temos que aproveitar essa liberdade que temos aqui. Falar sempre de Jesus para alguém, seja lá no trabalho ou em qualquer lugar, onde Deus tocar no seu coração. Foi para esse o ministério que Jesus convocou Pedro, para ser ganhadores de homens. E quando Jesus ele fez a convocação da igreja também, irmão, é para dar continuidade no ministério daqueles irmãos que já se foram. Hoje, irmãos, a igreja tem que lançar a sua rede ao mundo. A rede é a palavra de Deus, e o mar, ele é o mundo. E lá fora está cheio de almas preciosas para o reino de Deus ainda. Não é verdade? E Jesus, ele sabe de todas as coisas, irmãos. Ele sempre soube. Ele sabia tudo o que ia acontecer na vida de Pedro, irmãos. Tudo. Da mesma forma em que Jesus estava ali focado na vida de Pedro, quando ele estava ali limpando a sua rede, Jesus também um dia olhou para você. Ele não tirou os olhos do Leandro, nem do Evandro, nem do pastor, nem da Vanessa, nem da Sônia, nem do irmão João. Até hoje ele está olhando para cada um de nós. Aí ele fez a convocação para que você fizesse parte deste reino. Este é o motivo de você estar aqui nesta noite. E temos certeza que essas cadeiras ainda vão encher. Eu tenho fé. Uma vez eu sonhei com uma igreja florida, irmãos. Por quê? É as almas que estão vindo, tudo tem um momento. Tudo tem um momento. E nós temos que continuar orando. Deus está testando se realmente somos um povo de oração, um povo que busca, um povo que fala com Ele. Nós temos que ter intimidade com Ele. Olha, se a gente for falar aqui da vida de Pedro ali, depois que ele iniciou a sua jornada com Cristo, nós vamos longe, irmãos. Nós vamos longe. Depois que Jesus ele foi morto, né? Ele foi sepultado, muitos voltaram às suas atividades normais. Tem muitas pessoas que pensam que Jesus ele ainda está morto, está vivendo normalmente da forma que ele era quando não conhecia Jesus. Mas ele ressuscitou, irmãos, e convocou todos eles de volta, aparecendo um a um para eles, para que eles pudessem voltar a reanimar na fé. A reanimar na fé. Talvez está na hora de abandonarmos muitas coisas que têm nos impedido de servir a Deus, irmãos. Pedir ao Senhor que nos ajude a vencer, irmãos. A vencer as dificuldades, né? A vencer tudo aquilo que tem impedido a gente de seguir em frente e marchar. Jesus está mandando, irmãos, a igreja continuar lançando a sua rede ao mar.
Não se desanime se hoje não vai vir ninguém na tua célula, se alguém na célula que você é líder ainda não se converteu, não se arrependeu dos seus pecados, mas vai chegar o momento em que elas vão vir nesta rede que você está lançando. Porque muitas vezes nós queremos ganhar aquela pessoa, queremos ganhar aquela outra, mas é Deus que escolhe cada uma delas. Vamos continuar lançando a nossa rede ao mar, irmãos, que eu tenho certeza que muitas almas ainda vão vir. Muitas vezes você semeia uma semente aqui, irmãos, e não sabe que lá na frente ela vai dar fruto. Quantas vezes, irmão? Eu me lembro, irmãos, que uma época, foi eu e mais um irmão convidaram a gente para orar na casa de uma senhora, pastor. Eu não conhecia ela, a gente fomos lá, oramos, né? Aí passou tempo, aí um irmão veio e testemunhou que aquela mulher foi curada do câncer. Ela tinha câncer e eu não sabia. A gente orou, intercedemos por ela, isso foi uma bênção. Não sei nem quem mais é essa pessoa, mas ela foi curada. Provavelmente ela recebeu Jesus na vida dela. Muitas vezes, tantas pessoas já receberam a cura através da tua oração, que você nem sabe. Porque Deus trabalha no silêncio, irmãos. Ele não trabalha no barulho, não, na bagunça, não. Deus trabalha no silêncio. Quando a palavra nos ensina que Ele está conosco todos os dias, irmãos, é isso que tem que ser, acabou, Ele está conosco mesmo, a palavra de Deus, ela afirma, eis que estou convosco todos os dias. Como eu disse aqui, o tema da mensagem, que a palavra de Deus não volta para trás vazia, é verdade, quando você ora, intercede por alguém, eu tenho certeza que Deus está fazendo a obra na vida daquela pessoa, irmão. Não importa a idade daquela pessoa, se é uma criança, se é um jovem, se é um adolescente, se é um idoso, o importante é orar, porque quando você ora, irmãos, muitas barreiras, elas são destruídas, porque você está falando com alguém do mundo espiritual, que é Deus, porque nós cremos nele, é pela fé que está aqui em nosso coração. Eu não vou sair na rua, eu vou ver Jesus ali tudo vestido de branco. Tem muitas pessoas que ficam querendo, tem essa visão. Ele está em espírito aqui dentro do meu interior, do meu corpo físico, irmão. Esse é um dos motivos também que sempre eu digo, eu estava comentando com a Sônia, acho que ontem, né, que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Falando de pessoas que, às vezes, fumam, pessoas que bebem, que adquirem muitas porcarias para o seu corpo físico, irmão. Mas quando uma pessoa ela tem realmente o Espírito Santo na sua vida, o seu corpo ele passa a ser o templo do Espírito Santo. Então nós temos que saber o que presta e o que não presta. Não é verdade? Temos que saber como que você, vamos supor, você está orando, está buscando a Deus e ao mesmo tempo está fumando, está bebendo. Isso não pega, irmão. O seu corpo ele tem que ser limpo, purificado na presença de Deus, porque Deus é santo, Ele não habita em coisas imundas de forma nenhuma. Eu não sei se era para falar isso, mas se Deus está mandando, tem que falar. Eu sinto, tem que falar. Até comigo a palavra fala. Temos que cuidar muito, irmãos, com aquilo que comemos, com aquilo que bebemos, com aquilo que nós fazemos. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Que nem lá José do Egito, ele poderia ter feito tudo errado lá no Egito. Poderia ter se deitado com a mulher lá de Potifar, ele poderia ter roubado a casa de Potifar, mas não. Ele temeu a Deus ali, ele era o único que conhecia a Deus ali naquele lugar, ali no Egito. E ele foi um exemplo. Ele poderia ter feito tudo errado. Olha, não tem nenhum judeu aqui, né? Não tem ninguém me vendo aqui, ninguém talvez nem sabe quem que eu sou temente do Deus vivo, que eu temo a Jeová. Somente Deus estava vendo, olha, ele poderia ter feito tudo errado, mas não, ele foi fiel ao seu Deus, porque ele sabe que Deus está vendo tudo, que Deus sabe de todas as coisas. E olhamos ali no fim da sua jornada, ele acabou sendo o governador do Egito, porque ele fez tudo certo, ele passou luta, ele foi jogado numa masmorra, lá no Egito, ficou preso, e lá e Deus foi abençoando, ele foi dando demonstração, não tinha cristão naquele tempo ainda, mas praticamente ele era um cristão. Porque ele temia o Deus criador dos céus e da terra. Este era o mesmo Deus que estava aqui no Novo Testamento, falando também com Pedro. A partir de agora você vai ser pescadores de homens, Pedro. Que ministério, pastor? Ganhadores de homens. Levar a palavra para as pessoas que estão levando uma vida torta, irmãos, destruída, acabada, arrasada. Eu vou dar continuidade na capelania, agora, se Deus quiser, na área paliativa. E, olha, a gente aprende, irmão. Quando você entra dentro do hospital, olha, irmão,
E você vê pessoas ali que nunca teve um contato com Deus. Infelizmente, tem pessoas ali que nunca ninguém foi ali e orou por ela. Porque não veio de um berço cristão. Tem famílias que, às vezes, é muito grande, que elas não têm contato nenhuma com o Evangelho. Tem famílias realmente que vivem só no paganismo. E quando você chega e você começa a falar de Deus para aquela pessoa e orar, você vê que algo começa já a mudar no interior daquela pessoa. As lágrimas começam a descer. Por quê? Porque o Espírito Santo é o único que pode penetrar na vida daquela pessoa. É o Espírito Santo, através de você. Às vezes é o último respiro, as últimas palavras que aquela pessoa está ouvindo ali. É a palavra de Jesus, que nem aquele pecador da cruz. As palavras de Jesus foram as últimas. Ali nós vemos ali que um se arrependeu e o outro não quis saber. O homem, ele tem a escolha. Ele tem a escolha. Um ali partiu para o paraíso com Cristo, porque ele se arrependeu. O que Deus quer na vida da humanidade é arrependimento. Deus quer que o homem tenha um encontro com Ele. Pedro aqui, ele reconheceu, né? Aqui no versículo 8, né? Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Um homem pecador, irmãos. É isso que Deus quer que o homem reconheça, irmãos. Quando você tem um contato com o santo, que é Jesus, você se sente um homem miserável, como disse Paulo, miserável homem que eu sou. Saulo, ele foi um perseguidor da igreja, irmãos, achava que estava fazendo tudo certo, estava perseguindo ali o povo de Deus, mas quando ele teve aquele encontro no caminho de Damasco ali, irmãos, aquela luz poderosa que derrubou aquele homem carnal por terra, a vida dele já começou a mudar. Quando Jesus disse para ele, eu sou Jesus a quem tu persegue, irmão. Tem pessoas, irmãos, que estão partindo deste mundo sem ainda entregar a sua vida para Cristo. E Deus quer usar homens e mulheres hoje, assim como usou Pedro, para ganhar almas para o reino. O mar está lá fora, irmão, cheio de grandes peixes para ganhar, para que nós possamos ir lá pescar. Pessoas, não importa se são ricos ou são pobres, mas sem Deus são todos miseráveis, infelizmente. São todos miseráveis. Algum ensinamento Jesus está querendo trazer aqui em Lucas 1 até o 11. Nós sabemos que Jesus está à porta e Ele está batendo, irmãos. Ele está sabendo. Eis que estou à porta e bato, irmãos. O povo de Israel tiveram a maior oportunidade da vida deles, irmãos. Quando Jesus pisou naquele solo ali, irmãos. Na Galileia, em Belém da Judéia, em Nazaré, onde ele nasceu. Aquele povo ali tiveram a maior oportunidade. Deus mandou o seu próprio filho trazer uma mensagem de boas novas a uma geração perdida, irmãos. Perdida, o povo estava perdido. Não sabia para onde ia, para lá, para cá. Tudo que ele sabia era a respeito de Abraão, Isaac e Jacó, da sua genealogia. Sabia quem era Deus, mas era um povo que não obedecia realmente os mandamentos do Senhor. Porque só existia, naquele tempo, as Escrituras, mas ainda não tinha a Bíblia Sagrada. Jesus não chegou ali com a Bíblia, ali, chegou perto de Pedro, Pedro, é assim, assim, assim. Não, ele não chegou. Mas Jesus foi através da palavra, irmãos, porque ele conhece o coração do homem. Ele conhece o coração do homem. Ele sabia que Pedro estava ali angustiado por dentro. Pedro estava preocupado com o materialismo, ali com o seu trabalho, que passou a noite toda só gastando, ali comendo mal, se alimentando mal, não podia nem dormir. Sujeito a ir no barco, afundar em meio àquelas ondas. Mas aí ele conseguiu remar, e naquele tempo era tudo barco a remo, irmão. Imagina o perigo, hoje é tudo motorizado, esses navios enormes, iates enormes. Mudou muito, irmão. Naquele tempo era diferente, era tudo manual. Alguém tinha que ficar cuidando do remo ali. Imagina, irmão, depois, não sei quantos quilômetros, eles tinham que chegar até a beira da praia ali para descarregar o carregamento. E eles não podiam ir direto para casa, não. Tinha todo aquele procedimento que eu li aqui ainda. Antes de chegar em sua casa, eles tinham que vender ainda. Ainda tinha que ter alguém ali, ó, que soubesse trabalhar com vendas para chegar lá nos mercadores e oferecer os peixes. Entendeu? Era desse jeito, que nem hoje. Tem que ter os compradores e tem que ter os vendedores.
As empresas vivem assim, e tem que ser as pessoas qualificadas para esse cargo. E naquele tempo eles tinham que fazer tudo sozinho. Tinha que ter alguém que trabalhasse na área comercial. Não era fácil. E a palavra de Deus, ela nos dá tanto ensinamento, irmão, tanto ensinamento. E tudo o que Deus quer, irmão, que a gente confie nele cada vez mais, irmão. Ele é dono do universo, dono dos mares, é dono de tudo, irmão. É dono de tudo. Jesus, quando ele mostrou, falando ali dos pássaros, ele falou: olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem ceifam, e vosso Pai celestial as alimenta, não tenho vós mais cuidado de vocês do que delas? Porque Jesus tem mais cuidado de nós, irmãos, porque nós somos feitos segundo a sua imagem. A sua imagem, irmãos. Que maravilha, irmãos. Por isso que tudo aquilo que nós fazemos de errado nessa vida reflete na imagem de Cristo. É isso que Satanás quer, que o crente erre, que o crente fale, que o crente se afaste das coisas de Deus, para ele humilhar Deus. Está vendo lá o teu filho? Só que ele se esquece que tem 3 dedos apontados para ele, porque ele já é condenado. Ele quer que a igreja erre, que a igreja fale, ele não quer que a igreja ore, ele não quer que a igreja trabalhe, ele faz de tudo para fechar as portas da igreja, como ele tentou no passado, mas contra os eleitos de Deus ele não tem poder. Contra a igreja de Deus, que somos nós, não é as 4 paredes. Nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. As 4 paredes é somente lugar para termos aqui a comunhão com os irmãos, que é o corpo de Cristo, onde a palavra também é ministrada. Irmão, Jesus, ele é maravilhoso em sua palavra. Nós temos que procurar meditar mais, ler mais a Bíblia, irmãos. Ler mais a Bíblia. Pedir a Deus sabedoria, conhecimento, entendimento. Lá em João 5,39 diz: examinai as Escrituras, porque vós julgais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Examine a Bíblia, irmãos. Estude a Bíblia. Ela testifica somente de Jesus. Somente de Jesus. Jesus também disse a respeito dos fariseus: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia, ela é um livro verdadeiro. Se distorcem lá fora, o problema é deles com Deus e vão pagar o preço. A palavra não pode tirar um tio e nem um jota, não pode aumentar e nem diminuir. A palavra de Deus já foi selada. E Deus deixou para a sua igreja a palavra, a palavra. Porque a palavra de Deus, ela mexe com o interior do homem, não importa quem ele seja. Quantas pessoas já foram libertas aí do espiritismo, das bruxarias. Eu me lembro até hoje de uma moça que morava naquela casa lá que eu moro hoje, lá no fundo de casa, lá no terreno. Ela começou a se envolver com bruxaria. Aí um dia eu ia na casa da minha sogra à noite, a Sônia falou: vamos lá orar. Como é que era o nome dela, Sônia? Camila. Daí vamos lá orar por ela e tal. Aí peguei a Bíblia e fui lá. E ela estava sentada na cadeira, fazendo a lição, né, com o lápis, né? Aí primeiro pedi permissão para a mãe dela, só podia orar pela menina. Ela pegou a caneta, irmão, desse jeito, começou a fazer assim no caderno. Eu já vi que já não era algo ali sobrenatural. Ali. Começou a rasgar. Eu olhei para o semblante dela, era outra pessoa. Aí quando a mãe dela permitiu que eu pudesse orar, eu senti de ler o Salmo 91. E quando terminei de ler, eu vi que ela começou a bambear. Falei: em nome de Jesus, sai dela. Ela caiu na hora. Pastor. Por quê, irmão? Porque a palavra de Deus, ela tem poder, irmãos. Você tem esse poder dentro de você. Quantas pessoas dentro da Bíblia foram libertas dessas coisas malignas aí que o diabo coloca na vida delas, espírito de adivinhação, que tem aquele Bar Jesus também lá que fazia coisas erradas, queria comprar ali os dons. Não é vendido as coisas de Deus, mas é de graça, quando o homem realmente quer servir Ele. E esse poder, como diz lá em Atos 1,8, receber esse poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, esse poder nós já temos. Nós temos que saber usar, irmãos. Pense nisso, irmãos. Pense nisso. O poder de Deus nós já temos. Nós sabemos aqui que Pedro, quando ele começou realmente a andar com Jesus, Satanás, ele ali pediu a alma de Pedro para Jesus. E Jesus o que é que diz para Pedro? Pedro, Satanás pediu a sua alma para se andar como trigo. E aí Jesus disse para ele: e tu, quando se converteres, vá e confessa aos teus irmãos. Pedro ainda não era convertido, ele só seguia Jesus. Mas ele estava sendo regenerado pela palavra. Mas no dia em que veio o Espírito Santo sobre a vida dele, irmão, a vida dele foi transformada. Foi transformada. Por isso que na primeira pregação, 3.000 almas se converteram. Ali em Atos também, se não me engano, acho que no comecinho de Atos, 4, 5, né, porque Pedro estava aí no templo orar ali com João.
E daí tinha aquele paralítico pedindo esmola. Aí Pedro falou, eu não tenho ouro nem prata, mas tudo que eu tenho em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aquele homem firmou os pés e andou, irmão. Foi feito um milagre, deu um salto muito grande. Porque Deus, Ele nos capacita de poder, não que nós temos poder, é Deus que nos usa, o poder é dEle, irmãos. Eu não tenho poder para nada, mas a palavra de Deus, ela tem poder. Se você tem lançado a sua rede ao mar e não tem pego nada, irmãos, confie em Deus que Ele vai mandar. Ele vai mandar. Eu tenho certeza, irmão, que essa igreja vai encher. Ela vai encher ainda, irmão. Essa pandemia que ocorreu agora aí, irmão, foi dada uma rasteira na humanidade, irmãos. Foi dada uma rasteira na humanidade. Estava comentando no meu trabalho lá, ficou tipo assim no tempo dos leprosos, que não podia se aproximar de ninguém, tocar em ninguém, tinha que viver longe um do outro. Foi a mesma coisa na pandemia. Ninguém podia tocar em ninguém, se afaste, fique longe de mim. Entendeu, irmãos? E nesse momento aí, quantas pessoas não partiram? Deixaram este mundo? E quantas foram salvas, partiram salvas e outras não? Quem confia no Senhor, ele confia até o último instante. E aquele que não confia, irmão? Muitas pessoas morreram e você não podia nem ir no enterro, nem no velório. Triste, irmão, triste. Até hoje eu sinto que o povo parece que está assim, está muito diferente do que há 3 anos atrás. Até o comércio está muito diferente. Parece que o povo não é mais o mesmo. Deus está dando uma chapuletada, irmãos, nas nações. O homem não está no controle de nada, não, irmão. Não está mesmo. Não é verdade? Quem está no controle é só o Espírito Santo mesmo, irmão. É só o Espírito Santo mesmo. A partir deste momento aqui, irmãos, a vida de Pedro, ela mudou. Quando ele abandonou tudo e seguiu os passos de Jesus. Veja aqui que a palavra de Jesus, ela não voltou para trás vazia. Lançaram a rede e pegaram o peixe. Eu tenho certeza que a palavra de Deus também não vai voltar vazia na tua vida. Sempre a bênção, às vezes, está no final. Está no final. Que nem aquela multiplicação dos pães, queriam despedir aquela multidão, os discípulos queriam despedir ela, e Jesus falou, eles vão perecer pelo caminho. Eles estão sem comer há tanto tempo. Aí Jesus multiplicou os pães e os peixes e alimentou toda aquela multidão. Olha que Jesus maravilhoso, irmãos. Sempre, às vezes, Jesus deixa a bênção para o final. Você tem que lutar muitas vezes para conseguir passar no concurso. Você tem que batalhar. Se você batalhar, você vai conseguir no final passar. Assim é a nossa vida com Deus, irmão. Vale a pena, muitas vezes, você renegar as coisas que não prestam, irmão. As coisas que não têm valor. As coisas que não fazem parte do reino de Deus. Vamos renegar. Pedro ali, ele teve a sua maior experiência. Ali ele pôde sentir que as palavras de Jesus não voltou vazia, não voltou vazia. A rede não voltou vazia. Imagina se a rede voltasse vazia, quando Jesus mandou lançar a rede novamente ao mar. Imagina a decepção de Pedro. Ah, Jesus, você não é de nada. Que poder que você tem, está perdendo o seu tempo, deixa eu ir embora. Né? É só à noite que dá peixe. Eles poderiam, mas não. A rede veio lotada de peixe, irmãos. Lotadas de grandes peixes. E naquele momento ele deixou tudo ali e seguiu Jesus. E eu te pergunto, será que a palavra de Deus vai voltar vazia para a tua casa essa noite? Ou não? Entregue-se ao Senhor, irmãos. Eu sempre digo ao mesmo para mim, eu tenho que me entregar ao Senhor todos os dias. Irmão. Acordei de manhã, irmão, já tenho que falar com Deus. Estou dentro do carro, estou falando com Deus. Esses dias eu estava vindo do meu trabalho, já estou encerrando, eu estava vindo embora, né? E tinha um carro numa rápida que ela só veio, é uma única, agora esses dias. Daí tinha um carro na minha frente que estava muito devagar, não conseguia ir. Apesar, ele tinha que estar do lado direito então para andar mais devagar. Aí desliguei a seta para o lado direito e fui. Mais no outro cruzamento, um cara cruzou direto, entrou contramão. Eu ia dar no meio se eu estivesse no lugar daquele carro ali. Naquela hora, Deus já falou comigo, olha o livramento que Deus me deu, está vendo? Aí saí de boa ali, entrei à direita, não buzinei nada para ele, fui embora. Tem o livramento que Deus vai dando para cada um de nós, irmãos. Quantas vezes Deus ele tem te livrado da morte? Quantas vezes? Você está no trânsito todo dia, no seu trabalho, né? Tem pegando ônibus, andando de carro, de bicicleta, de moto, mas Deus está ali cuidando de você, irmãos, dos acidentes, está te dando livramento. Temos que reconhecer isso. Irmãos, temos que agradecer a Deus, irmãos. Não vamos deixar a palavra de Deus voltar vazia nesta noite, não. A palavra de Deus não voltou vazia na vida de Pedro nesse dia, irmãos. Ele voltou com a vida transformada.
Eu acredito que quando ele chegou na casa dele, ele contou tudo para a sua família o que aconteceu. E ele também ganhou a sua esposa e talvez, acho que a sogra dele também, né? A sogra merece salvação também, né? Brincadeiras à parte, irmão. Todos merecem salvação, irmãos. Seja lá quem for, irmãos. Porque Jesus, ele é maravilhoso. Ele não quer deixar ninguém fora do reino. Oportunidade, irmãos, o povo está tendo. A gente começa a falar, Deus começa a dar palavra, e a palavra tem que parar. Porque eu ia falar de Noé, né? Deus deu oportunidade para aquele povo, mas eles não quiseram ouvir, irmão. Eles fizeram a escolha deles. Noé entrou na arca com a família dele, o anjo fechou a porta da arca, já era. Assim vai ser no dia do Senhor também, irmão. No dia do Senhor também. A rede está sendo lançada, irmão. Essa igreja, quando está com as portas abertas, irmão, simboliza uma rede que está sendo lançada ao mar. Entendeu? Quantas vezes o evangelho já foi semeado aqui no bairro? Entendeu? Às vezes a pessoa prefere sair da sua casa e ir num baile, num shopping, do que vir na igreja, infelizmente, porque não tem sede desse Deus ainda na vida dela. E mesmo assim temos que continuar falando, não importa quem seja, irmão. É esta a vontade de Deus. Amém, irmãos? E eu gostaria de orar com você nessa noite, irmãos. Eu te convido a ficar de pé. Eu vou chamar o pastor, né? Pastor da igreja, para orar por você nessa noite. Se você sentir de vir aqui à frente, venha aqui à frente. Eu vou vir aqui, já estou aqui na frente, mas vou descer do púlpito para estar aí na frente. Porque eu preciso de Jesus, irmãos. Eu não quero que a palavra